Os gritos furiosos de Vitor ressoavam como trovões na casa, cada palavra cheia de ira e descontrole. O pequeno Renato, tremendo de medo, refugiou-se entre as pesadas cortinas do seu quarto. A textura grossa do tecido arranhava sua pele, mas era um refúgio que lhe proporcionava uma falsa sensação de segurança. Ao ouvir os passos cambaleantes de seu pai se aproximando pelo corredor, sua garganta secou de imediato e sentiu como se um nó gelado se formasse em seu estômago. Com o coração acelerado, Renato fechou os olhos com força e rogou em silêncio para que tudo acabasse rápido. No passado, Renato jamais teria temido tanto a proximidade de seu pai. Vitor sempre tinha sido um homem carinhoso, um pai amoroso que contava histórias antes de dormir e o levantava nos braços com um sorriso caloroso. Mas desde que as discussões entre Vitor e sua mãe se tornaram frequentes, sobre assuntos que Renato não conseguia compreender, tudo mudou. A frustração e o ressentimento que Vitor sentia por sua esposa se voltavam contra o menino, que pagava injustamente pelos erros de sua mãe. Sempre que ela não estava em casa, Renato se tornava o alvo da raiva de seu pai. E dessa vez não foi exceção. A porta do quarto se abriu de repente, e Renato sentiu seu coração parar por um instante. Vitor, com o rosto avermelhado e os olhos esbugalhados, lançou um olhar feroz ao redor do quarto antes de fixar seus olhos nas cortinas onde Renato se escondia. Com os lábios trêmulos e o corpo encolhido, Renato só pôde rezar para que tudo terminasse logo, desejando com todas as suas forças voltar a ver o pai amoroso que um dia conheceu. Vitor tinha sido um homem excepcional no passado, uma verdadeira bênção na vida de Ana Cristina quando ela mais precisava. Ela era apenas uma adolescente quando a pesada carga de cuidar de sua mãe doente caiu sobre seus ombros. Durante esse tempo, Ana Cristina estava sobrecarregada pela constante informação médica que recebia. Os médicos explicaram que sua mãe precisava urgentemente de um transplante de rim, mas Ana Cristina não era uma doadora compatível, o que significava que tinham que esperar por um doador adequado. Além disso, precisavam juntar enormes somas de dinheiro, já que não tinham seguro médico que cobrisse os tratamentos caros. A mãe de Ana Cristina era seu único familiar próximo, e com cada dia que passava sem uma solução, o desespero da jovem crescia. Ana Cristina deixou de lado sua vida e seus sonhos, sacrificando tudo para cuidar de sua mãe. Abandonou seus estudos, suas amizades e qualquer aspiração pessoal que pudesse ter, dedicou-se completamente a tentar salvar a pessoa que significava tudo para ela. À medida que as contas médicas e os gastos da casa se acumulavam, Ana Cristina viu-se obrigada a tomar medidas drásticas para sobreviver. Desesperada e sem outras opções, aceitou um trabalho noturno como dançarina em um clube. Embora o trabalho fosse exaustivo e muitas vezes humilhante, proporcionava o dinheiro necessário para os tratamentos de sua mãe e as despesas da casa. Uma colega da universidade onde Ana Cristina estudava tinha falado desse trabalho e de como era bem pago. No início, Ana Cristina rejeitou a ideia de se rebaixar a trabalhar em um lugar assim, mas as dívidas que se acumulavam rapidamente a obrigaram a reconsiderar. Desesperada e sem outra opção à vista, finalmente foi a esse lugar. Desde o primeiro dia, a jovem mostrou ter um talento inato para a dança. Seus movimentos eram graciosos e elegantes, capturando a atenção de todos na sala. Seu sonho sempre tinha sido estudar dança e belas artes em uma escola prestigiada em Madrid, mas infelizmente seus objetivos foram interrompidos quando sua mãe começou a adoecer e precisou de toda a sua atenção. Apesar da vergonha que sentia, Ana Cristina conseguiu pagar todas as contas graças ao seu trabalho. Todas as noites, antes de subir ao palco, olhava-se no espelho do camarim, ajustando seu traje com mãos trêmulas, tentando ignorar a tristeza em seus próprios olhos. Embora sentisse que estava traindo seus próprios valores, o dinheiro que ganhava era suficiente para cobrir os tratamentos de sua mãe e as despesas da casa, e ainda lhe permitia economizar um pouco. No entanto,
trabalhar em um clube noturno tinha seu próprio conjunto de desafios e perigos. Sempre havia homens deslocados que mal interpretavam suas funções. Ana Cristina só dançava, e não deixava que ninguém lhe tocasse um só cabelo, mas muitos clientes costumavam fazer-lhe propostas indecentes, ofertas que ela rejeitava com firmeza. Ana Cristina tinha passado por muitas situações difíceis em sua curta idade naquele lugar, mas tudo o que tinha feito foi por amor à sua mãe. Tinha superado rapidamente cada desafio e seguia em frente, pois não lhe importava o que tivesse que fazer, desde que sua mãe melhorasse logo. No entanto, agora havia algo que não podia controlar. O corpo de sua mãe não suportaria muito mais sem o transplante que precisava, e se este não chegasse em alguns meses, ela iria embora. Essa realidade pesava sobre Ana Cristina como uma lápide, acrescentando um desespero palpável à sua já exaustiva vida. Ana Cristina passava as noites em seu trabalho, levando uma vida dupla que a consumia. Durante o dia, era filha dedicada, cuidando de sua mãe com ternura e ocultando-lhe sua verdadeira ocupação. Sabia que sua mãe desmaiaria se soubesse tudo o que ela tinha tido que fazer para salvar sua vida. Por tudo isso, Ana Cristina se encontrava sozinha em sua luta. Embora o clube noturno estivesse cheio de gente, as pessoas passavam por ela ignorando-a. Ninguém estava lá por ela, e isso ela sabia desde que era uma menina. A solidão era uma velha companheira, uma sombra que a seguia por toda parte. Ela estava chorando há muito tempo em um canto escuro na rua fora do clube, tentando liberar a dor que sentia em seu peito. As lágrimas caíam silenciosamente pelo seu rosto, misturando-se com a maquiagem que cobria sua pele. De repente, sentiu uma mão quente pousar sobre a sua. Surpresa, levantou a vista e viu um homem a quem tinha visto em várias ocasiões no clube. Seu rosto era familiar. O homem tinha uma expressão amável e seus olhos refletiam uma empatia que Ana Cristina não via há muito tempo. Suas mãos eram firmes mas gentis, e sua presença parecia oferecer consolo. Ana Cristina sentiu uma estranha sensação de alívio ao sentir o contato humano em um momento de tanta desesperação. Vítor perguntou-lhe o que estava acontecendo, com uma voz suave e cheia de preocupação. Suas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Ana Cristina. Pouco a pouco, começaram a falar sobre suas vidas, compartilhando histórias e confissões em meio ao tumulto do clube. Ambos sabiam o que significava ter um familiar doente e o quão difícil era enfrentar essa carga emocional e financeira. Vítor contou-lhe que também passava muito tempo no hospital, cuidando de alguém. Tinha se oferecido de bom coração para substituir seu primo, que tinha que trabalhar e não podia cuidar de sua mãe, que estava se recuperando de uma queda. Durante aqueles dias no hospital, tinha visto Ana Cristina enfrentando as terríveis notícias sobre a saúde de sua mãe. Aquela noite, não pôde suportar vê-la chorar, então decidiu consolá-la. Embora Vítor fosse um completo desconhecido para a jovem, ela logo percebeu que ele parecia ser uma boa pessoa. Seus gestos eram genuínos e sua presença reconfortante. Rapidamente formaram uma amizade, sentindo uma conexão imediata. A partir desse dia, Vítor começou a frequentar o clube, procurando Ana Cristina para apoiá-la e oferecer sua ajuda. Através de suas conversas, Vítor descobriu que Ana Cristina era uma jovem de boa família e muito educada, que amava profundamente sua mãe e fazia tudo por ela. Ana Cristina contou a ele que trabalhava à noite como garçonete em um bar, uma meia-verdade que ocultava a realidade de seu trabalho como dançarina. Não arriscaria confessar a ninguém, nem mesmo a alguém tão compreensivo quanto Vítor, o que realmente fazia. No entanto, cada encontro com Vítor lhe proporcionava um alívio de sua dura realidade. À medida que os dias passavam, o interesse de Vítor pela doce jovem crescia de maneira constante. Cada encontro com Ana Cristina revelava novas facetas de seu caráter, sua força, sua determinação e a ternura com que falava de sua mãe.
Vitor se encontrava cada vez mais cativado por ela. Depois de um mês, seu carinho se transformou em um amor profundo. Vitor decidiu que faria tudo o que estivesse em seu poder para vê-la sorrir, para aliviar o peso que ela carregava sobre os ombros. Com esse objetivo em mente, Vitor começou a agir em segredo. Sabia que Ana Cristina nunca aceitaria um sacrifício tão grande de boa vontade, então, sem lhe dizer nada, submeteu-se a todos os exames necessários para determinar se era um doador compatível para a mãe de Ana Cristina. Cada teste, cada exame, o aproximava mais da possibilidade de mudar a vida de Ana Cristina para sempre. A ideia de poder aliviar seu sofrimento e lhe dar a oportunidade de perseguir seus sonhos lhe dava forças. Finalmente, chegaram os resultados. Vitor era compatível. Sem hesitar, decidiu seguir em frente. Fez isso de maneira desinteressada, movido pelo amor e pelo desejo de ver Ana Cristina livre da carga que a havia consumido por tanto tempo. Sabia que sua decisão poderia mudar radicalmente suas vidas e não lhe importava o risco nem o sacrifício pessoal. No dia do transplante, Vitor se apresentou no hospital, disposto a dar um pedaço de si mesmo para salvar a mãe de Ana Cristina. Enquanto se preparava para a operação, pensava em como Ana Cristina reagiria ao descobrir. Imaginava a surpresa em seus olhos, o alívio em seu rosto e, sobretudo, a possibilidade de um sorriso genuíno, nascido da esperança renovada. A operação foi um sucesso. A mãe de Ana Cristina recebeu o rim que tanto precisava, e Vitor começou sua própria recuperação. Quando Ana Cristina descobriu o que ele tinha feito, ficou atônita. Não podia acreditar que alguém, praticamente um estranho até pouco tempo, tivesse feito um sacrifício tão imenso por ela e sua mãe. As lágrimas que derramou desta vez não eram de dor nem desespero, mas de profunda gratidão e emoção. Ana Cristina estava há vários dias sem ver Vitor e não conseguia contatá-lo por telefone, o que lhe parecia muito estranho. Pensou que talvez ele tivesse se cansado dela e seguido com sua vida, sentindo-se desgraçada porque havia desenvolvido um forte vínculo com ele. No entanto, quando solicitou o nome do doador do rim para sua mãe, ficou assombrada ao descobrir que se tratava de Vitor. Imediatamente, Ana Cristina foi ao quarto onde se recuperava o homem que acabava de salvar a vida de sua mãe. Sentando-se ao lado de sua cama, segurou sua mão e, entre lágrimas, lhe agradeceu e pediu perdão por ter pensado que ele a havia abandonado. Prometeu que cuidaria de sua recuperação e que um dia devolveria tudo o que ele tinha feito por ela. Este gesto de agradecimento e compromisso fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois, que se foram conhecendo melhor ao longo do processo. Após a recuperação de sua mãe, Ana Cristina finalmente pôde começar a viver sua própria vida, tudo graças a Vitor, que a havia apoiado incondicionalmente. Nunca tinha experimentado algo assim, já que sempre havia levado a responsabilidade de cuidar de sua mãe, deixando todo o resto em segundo plano. Agradecida pela mudança que ele havia trazido à sua vida, os sentimentos de Ana Cristina por Vitor se aprofundaram com o tempo. Com o tempo, Ana Cristina e Vitor construíram uma relação invejável, baseada no apoio mútuo e no compartilhamento de sonhos e esperanças. No entanto, Ana Cristina não havia sido completamente honesta sobre sua ocupação. Sabia que ocultar algo tão importante não era o correto, mas não se sentia capaz de confessar a verdade por medo de que ele a rejeitasse. A possibilidade de perder Vitor a aterrorizava. Decidiu que buscaria um trabalho digno do qual pudesse se orgulhar e, finalmente, cumprir as metas que tanto havia sonhado. Uma noite, enquanto ainda não encontrava um novo trabalho, Ana Cristina aceitou um contrato para um evento privado. Tratava-se de uma despedida de solteiro, e prometeu a si mesma que aquela seria a última vez que faria esse tipo de trabalho. Com essa determinação, dirigiu-se ao local do evento, sem imaginar que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao endereço, notou que o lugar estava muito silencioso, o que lhe pareceu estranho.
Uma festa de despedida de solteiro normalmente estaria cheia de gente e barulho. Tocou à porta com certa inquietação e surpreendeu-se ao ver que havia apenas 2 homens dentro, que lhe dedicaram um sorriso de lado e a convidaram a entrar. O ambiente era desconfortável e a situação se tornava cada vez mais estranha. Os homens fecharam a porta atrás dela e a tensão na sala se tornou palpável. Ana Cristina tentou manter a calma, embora seu coração batesse com força. Os homens se aproximaram e começaram a falar com ela de maneira insistente, mas ela se manteve firme, lembrando-se de sua promessa de que aquela seria a última vez. Ana Cristina pôde perceber as intenções dos homens quando, ao chegar ao local, notou que não havia festa alguma. O ambiente sombrio e a ausência de música ou decoração festiva acenderam um alarme em sua mente. Tentou explicar-lhes que seu trabalho não implicava o que eles pensavam, mas estavam tão bêbados e cheios de luxúria que não lhes importou. Atacaram-na, ignorando seus apelos e lutas, e a deixaram inconsciente para cumprir seu objetivo. Ao acordar no dia seguinte, Ana Cristina se encontrou completamente sozinha em um quarto desordenado e frio. Uma forte dor a invadia, tanto física quanto emocionalmente. Ao seu lado, havia um maço de notas junto a uma mensagem que dizia: "Obrigado por esta noite." Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto lia as cruéis palavras, e sua mente compreendeu o que havia ocorrido. Lágrimas começaram a correr por suas bochechas sem controle, expressando a impotência e o horror que sentia. Tremendo e assustada, Ana Cristina se levantou com dificuldade e dirigiu-se para casa. Ao chegar, encontrou a surpresa de que Vitor, seu namorado, estava esperando por ela na porta com um ramo de rosas e um sorriso terno. A ironia da situação a golpeou profundamente. Ao vê-lo, Ana Cristina correu para seus braços buscando consolo e segurança. Entre soluços, contou-lhe apenas uma parte do que havia acontecido, omitindo que tudo havia sido por causa de seu trabalho. Não queria adicionar mais peso à sua consciência nem desatar a fúria de Vitor. Vitor se sentiu impotente pelo que havia acontecido com sua namorada. A dor e a raiva que experimentava o levavam a desejar justiça. Tentando ser seu suporte e lhe oferecer força, a encorajou a procurar as autoridades para que os culpados fossem punidos. No entanto, naquele momento, Ana Cristina sentiu um temor ainda maior de que Vitor descobrisse todas as mentiras que lhe havia dito. O medo de perdê-lo e a vergonha de enfrentar a verdade a fizeram recusar, afirmando que não se sentia em condições de reviver o que havia acontecido. Apesar de tudo, Ana Cristina teve Vitor ao seu lado em todos os momentos. Ele foi seu suporte incondicional, oferecendo-lhe consolo e carinho em seus piores momentos. No entanto, a tranquilidade que ele lhe proporcionava começou a desmoronar quando Ana Cristina começou a suspeitar que aquele dia horrível havia deixado terríveis consequências. Os sintomas que experimentava a levaram a fazer um teste de gravidez, e ao ver o resultado positivo, confirmou seus maiores temores: estava grávida de um daqueles homens horríveis. Completamente angustiada, Ana Cristina decidiu que não podia esconder isso de Vitor. Com o coração partido e o medo a paralisá-la, olhou-o nos olhos e entre soluços disse: "Entenderei se decidir me deixar. Quem aceitaria uma mulher com um filho de outro homem? Você já fez muito por mim e por minha mãe." Vitor, comovido pelo olhar desesperado de Ana Cristina e sua vulnerabilidade, fez algo extraordinário, algo que não qualquer homem faria. Ele se ajoelhou diante dela, com os olhos cheios de amor e determinação, e pediu-a em casamento. Ele a amava tanto que estava disposto a enfrentar esse desafio ao seu lado, aceitando o pequeno que ela carregava em seu ventre como seu próprio filho. "Deixe-me cuidar de você e desse pequeno", disse com firmeza e ternura na voz. "Eu cuidarei de vocês e você não precisará voltar a trabalhar à noite. Eu sempre os manterei seguros e nunca faltará nada para vocês." As palavras de Vitor ressoaram no coração de Ana Cristina,
enchendo-a de uma mistura de alívio, gratidão e espanto. Ela não conseguia entender como esse homem tão maravilhoso havia chegado em sua vida e estava disposto a lhe dar tanto amor e proteção. Sem pensar muito, aceitou a proposta com lágrimas nos olhos, pois ela também o amava profundamente, admirando seu grande coração e nobreza. No entanto, em meio àquela felicidade, algo dentro de sua mente lhe dizia que devia contar-lhe a verdade sobre como os fatos haviam ocorrido e o que fazia quando tudo aconteceu. A culpa e o medo se entrelaçavam em seu interior, mas as palavras se recusavam a sair. Decidiu deixar passar, pelo menos por enquanto, escondendo seu segredo no mais profundo de seu coração. Agarrava-se à esperança de que seu amor por Vitor e o futuro que ele lhe prometia seriam suficientes para superar qualquer obstáculo. Com o passar dos anos, Ana Cristina deu à luz um lindo menino chamado Renato. Ela e Vitor escolheram um nome juntos, e Renato cresceu no seio de uma família que, pelo menos na aparência, era perfeita. Seus pais o amavam profundamente, nunca fazendo distinções pela forma como foi concebido. Vitor cumpriu todas as promessas que fez a Ana Cristina, proporcionando-lhe segurança, amor e estabilidade. Ana Cristina pensou que a vida finalmente lhe havia sorrido. Sua mãe estava bem e ela tinha a família com a qual sempre sonhou. Renato crescia feliz, rodeado de carinho e cuidado. Vitor era um pai exemplar, sempre presente, e Ana Cristina desfrutava de seu papel de mãe e esposa. A alegria e a paz preenchiam seus dias e por momentos, Ana Cristina se permitia esquecer o doloroso passado que guardava em segredo. Lamentavelmente, quando tudo parecia andar bem, Vitor foi demitido de seu trabalho de muitos anos. A notícia caiu como um balde de água fria na família. Vitor, sempre tão forte e protetor, caiu em uma profunda depressão ao perder seu emprego, que era o sustento principal da família. A situação econômica começou a se deteriorar rapidamente, pois as economias que tinham começaram a se esgotar. Ana Cristina, que durante todo aquele tempo se dedicou a ser mãe e esposa, entrou em desespero. Não tinha como ajudar financeiramente em casa e via com angústia como a situação se tornava cada vez mais difícil. Vitor, abatido e sem ânimo, não encontrava forma de recuperar seu emprego nem de conseguir outro, o que acrescentava mais pressão à família. Desesperada por encontrar uma solução e vendo que cada vez havia menos comida na mesa e mais contas sem pagar, Ana Cristina tomou uma decisão dolorosa, mas necessária: voltar a trabalhar como dançarina em um clube, o único trabalho que sabia fazer. Todos os seus planos de estudar e melhorar ficaram no passado quando teve Renato, e agora se via obrigada a retornar a um mundo do qual havia tentado escapar. Com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas e temores, Ana Cristina voltou ao clube. Todas as noites ia trabalhar naquele lugar, dizendo ao seu marido que havia conseguido um emprego como recepcionista em um hotel e que aquele era o turno que lhe cabia. Vitor, que não tinha motivos para duvidar da palavra de sua amada, ficava tranquilamente em casa cuidando de Renato, que a cada dia crescia mais e mais. Vitor sentia-se desesperado com a situação. Era Ana Cristina quem mantinha a casa, enquanto ele ficava cuidando do filho. Essa inversão de papéis, embora necessária, pesava profundamente nele. O desejo de voltar a ser o provedor e aliviar Ana Cristina da carga econômica o impulsionava a buscar desesperadamente diferentes opções de trabalho. Ele entrou em contato com velhos amigos que não via há muitos anos, em busca de oportunidades de emprego. Seus antigos amigos ficaram encantados de revê-lo e o convidaram a um clube noturno para se atualizarem e se reencontrarem. Vitor pensou que seria uma excelente oportunidade. Talvez, dessa maneira, conseguisse um emprego com a ajuda de algum deles. Aceitou o convite, esperando que o encontro o levasse a uma solução para seus problemas econômicos. No dia do reencontro, vestiu-se com esmero, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança.
Saiu de casa despedindo-se de Ana Cristina e Renato, convencido de que aquela noite poderia ser o primeiro passo para um futuro melhor. Enquanto Vitor se dirigia ao clube, Ana Cristina estava em seu camarim, preparando-se para mais uma noite de trabalho. Sentia uma constante luta interna entre a necessidade de sustentar sua família e a dor de ter que mentir para Vitor. No entanto, não via outra opção. Enquanto aplicava a maquiagem, sua mente vagava por pensamentos de culpa e esperança. Esperava que, de alguma forma, pudessem superar essa difícil etapa e que algum dia ela pudesse parar de trabalhar no clube. Ao chegar ao clube noturno, Vitor foi calorosamente recebido por seus amigos. O ambiente era vibrante e barulhento, cheio de risos e conversas animadas. Enquanto colocava a conversa em dia com seus amigos, não podia evitar sentir-se um pouco deslocado. No entanto, a possibilidade de obter um emprego o mantinha focado. No meio da conversa, um de seus amigos mencionou que conhecia o gerente do lugar e que talvez pudesse ajudá-lo a conseguir um trabalho. Vitor agarrou-se a essa esperança, agradecido pelo apoio dos amigos. No entanto, enquanto a noite avançava, os olhos de Vitor vagaram pelo clube e, de repente, pararam em uma figura familiar. No palco, sob as luzes brilhantes, estava Ana Cristina. Ele a reconheceu instantaneamente, apesar da maquiagem e do figurino. Seu coração parou, e o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. O dinheiro caía em volta de Ana Cristina, e Vitor, atônito, observava sua esposa sem que ela notasse sua presença. O mais impactante não foi vê-la ali, mas ouvir seus amigos, que entre risadas vulgares, afirmavam que em uma ocasião haviam estado com ela. Essas palavras ressoaram em sua mente, golpeando seu coração e orgulho. Vitor saiu do lugar, indignado e furioso, invadido pela dor e traição. Percebeu que sua vida havia sido uma farsa, construída sobre enganos e segredos. Ana Cristina havia levado uma vida dupla, enganando-o e manipulando-o ao seu bel prazer. Ao pensar no filho que havia criado como seu, um nó se formou em sua garganta, imaginando que Ana Cristina também havia mentido sobre isso e que Renato era fruto de uma de suas tantas aventuras. Furioso, Vitor secou as lágrimas que começavam a cair por suas bochechas. Vagou pelas ruas a noite toda, sua mente um turbilhão de dor e raiva, pensando em como havia sido enganado pela mulher que amava. A ira e o desespero o cegavam por completo. Legou em casa muito cedo pela manhã, com pensamentos sombrios nublando sua mente. Ao entrar, viu Renato brincando inocentemente na sala. A visão do menino, alheio a tudo, desencadeou uma tempestade de emoções em Vitor. Naquele exato momento, decidiu que Renato pagaria por cada uma das mentiras de sua mãe. Estava convencido de que o menino era resultado das andanças de Ana Cristina. Com os olhos cheios de fúria, Vitor se dirigiu a Renato. Sem dizer uma palavra, o agarrou pelo braço e o levou ao quintal da casa. Renato, confuso, começou a chorar, sem entender o que estava acontecendo. Vitor, cego pela ira, arremeteu contra ele entre gritos e soluços. "Você não é meu filho!" gritava Vitor, enquanto as lágrimas caíam pelo seu rosto. "Você é fruto das mentiras e traições da sua mãe." Esta ação repetia-se uma e outra vez, tentando acalmar a dor que tinha no coração. O homem jamais disse uma única palavra à sua esposa sobre o que havia descoberto nas noites anteriores, e o pequeno Renato pagava as consequências das mentiras de sua mãe, sem entender muito bem por que seu pai se comportava daquela maneira. Mas um dia as coisas saíram do controle, e Renato caiu inconsciente, mas Vitor não parou. Ele não estava em seu juízo perfeito e sentia que fazer aquilo acalmava seu ressentimento contra Ana Cristina, que noite após noite ia ao clube fazer suas coisas com seus amigos, que pareciam conhecê-la muito mais do que ele. O homem pensava em tudo o que havia sacrificado por aquela mulher ingrata e ela havia lhe pagado daquela maneira, zombando dele,
enquanto se envolvia com outros homens e fingia ser uma esposa dedicada, vivendo uma vida dupla. Tudo teria acabado de maneira muito pior se a mãe de Ana Cristina não tivesse irrompido na casa. A idosa levou um terrível susto ao ver o que seu genro estava fazendo, então se interpôs entre ele e o querido Renato, protegendo-o com seu próprio corpo e levando a pior parte. Cada golpe parecia aliviar, pelo menos por um momento, a dor que ele tinha no coração. Vítor nunca disse uma única palavra à sua esposa sobre o que havia descoberto nas noites anteriores, e o pequeno Renato pagava as consequências das mentiras de sua mãe, sem entender por que seu pai se comportava daquela maneira. Um dia, as coisas saíram do controle. Vítor, cego pela ira e pelo ressentimento, bateu em Renato com tanta força que o menino caiu inconsciente. Mas Vítor não parou. Em sua mente nublada, cada golpe era uma tentativa de acalmar o ressentimento que sentia contra Ana Cristina, que noite após noite ia ao clube fazer suas coisas com seus amigos. Em sua mente, aqueles homens pareciam conhecê-la muito mais do que ele, e a visão dela zombando dele enquanto fingia ser uma esposa dedicada o enchia de amargura. Vítor pensava em tudo o que havia sacrificado por aquela mulher ingrata. Lembrava dos momentos felizes, dos sonhos compartilhados, e tudo parecia uma farsa. Via-se como um tolo, enquanto ela vivia uma vida dupla. A raiva o consumia, cegando-o para as consequências de suas ações. Tudo teria terminado de maneira trágica se não fosse pela mãe de Ana Cristina. A idosa, alertada pelos gritos, irrompeu na casa. Ao entrar, levou um terrível susto ao ver seu genro batendo em seu querido neto. Sem pensar, se interpôs entre Vítor e Renato, protegendo o menino com seu próprio corpo. "Pare, Vítor!" gritou a mulher, com lágrimas nos olhos. "Isso não resolverá nada." Vítor, surpreso e fora de si, parou momentaneamente. A visão da idosa protegendo Renato fez com que ele se desse conta da gravidade de suas ações. Mas ainda estava cheio de ressentimento e dor. "Ela me traiu!" gritou Vítor, com a voz quebrada pela emoção. "Toda a nossa vida foi uma mentira." A mãe de Ana Cristina, com uma mistura de compaixão e firmeza, olhou nos olhos. "Você não pode punir Renato pelos erros de sua mãe. Ele é apenas uma criança, inocente em tudo isso," disse, enquanto abraçava o pequeno. Mas Vítor, consumido pela ira, tentou chegar onde estava o pequeno fruto do engano de sua esposa e, sem poder se conter, arremeteu contra a idosa. Ele estava tão cego que não conseguiu parar, apesar dos pedidos e das lágrimas que inundavam a sala. A idosa ficou inconsciente no chão. Vítor enfrentou a realidade tarde demais. A idosa jazia no chão e a tragédia era irreversível. Desesperado, segurou a cabeça sem entender como tudo havia chegado àquele ponto. Um grito encheu a casa quando Ana Cristina entrou e se deparou com a cena horrível, recuando amedrontada. Ana Cristina, com Renato nos braços, entrou na cena aterrorizada. Vítor, com o rosto desfigurado pela fúria, olhou para Ana Cristina com olhos cheios de acusação. "Tudo isso é culpa sua. Você me fez perder a razão," gritou Vítor, apontando para Ana Cristina com um gesto acusador. "Você e suas mentiras. Renato é fruto de seus enganos." Ana Cristina, horrorizada e esmagada pelo caos, sentiu uma dor indescritível ao ver a idosa no chão e Renato, tremendo de medo, em seus braços. A realidade de suas mentiras havia cobrado um preço terrível e agora, diante dela, estava a devastação de sua família. Sem mais opções e temendo pela segurança de todos, Ana Cristina tomou uma decisão decisiva. Marcada pela angústia e pelo remorso, levantou o telefone e ligou rapidamente para o número de emergências. Não podia permitir que Vítor continuasse livre depois do que havia feito. As autoridades chegaram logo e,
entre lágrimas e gritos dilacerantes, Vitor foi levado sob custódia. Embora no passado Vitor tivesse sido uma boa pessoa, suas ações imperdoáveis o levaram para trás das grades naquela noite fatídica. Não havia pedido explicações a Ana Cristina, nem havia buscado entender, apenas havia agido com violência e descontrole. A família ficou destruída, enfrentando uma crise da qual não sabiam se poderiam se recuperar algum dia. Meus queridos seguidores, muito obrigado por nos acompanhar nesta história. Agradeceria se deixassem um comentário, envio um abraço e espero por vocês com mais histórias como esta. Bênçãos para todos.